Decidida a dar uma lição no marido infiel, a esposa conseguiu um emprego na empresa da amante dele, e o que aconteceu foi terrível. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Ultimamente, Juliana estava muito chateada com seu relacionamento com o marido. Ela mesma não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela amava seu marido e aceitava todas as suas fraquezas. Ele parecia valorizar isso nela, mas agora as coisas mudaram. Tudo o irritava ultimamente. Ele começou a sair de casa em busca de solidão e descanso. Parecia que Juliana o entediava ou o sobrecarregava de alguma forma. Hoje, ela pediu a ele para limpar a cozinha depois do jantar, mas era apenas uma refeição familiar normal. A limpeza envolvia apenas limpar a mesa, carregar a lava-louças e apertar um botão. Em vez de ajudá-la, ele se ofendeu. Você está insinuando que eu não contribuo? Que sou um peso para você? Perguntou Henrique. Do que você está falando? Alguma vez eu me queixei? Juliana tentou se justificar e acalmá-lo, mas seu marido já estava chateado. Ah, sim, claro, você está cansada porque é uma empresária, ganha dinheiro, tem responsabilidades e problemas, e eu? Eu sou apenas um peso então, ou um animal de estimação morando com você, ele disse. Pare com isso. Você também poderia trabalhar. Você é educado e inteligente. Quer trabalhar na nossa empresa? Posso encontrar um bom cargo para você. Estaremos sempre juntos, Juliana sugeriu. Ela entendeu que Henrique estava simplesmente entediado. Há meses, desde que deixou um emprego que não oferecia desenvolvimento, ele estava em casa. Ele procurou um emprego, mas não teve sucesso. Também recusou a oportunidade de trabalhar com ela. Obrigado, mas o que eu seria? Um motivo de riso. É assim que me chamariam, disse ele com ressentimento. Por quê? Você teria responsabilidades e cumpriria com elas, disse Juliana. Não, você não entende, ele interrompeu. Eu digo uma coisa, mas você ouve outra. Você nem percebe como está me machucando. Desculpe, mas preciso dar uma volta, senão vamos discutir de novo. Quanto tempo você pretende andar? Talvez eu possa ir com você, sugeriu Juliana, embora não quisesse sair naquele momento. Estava cansada e o clima não estava propício para um passeio. O máximo possível. Você não precisa me acompanhar. Somos como gêmeos siameses. Estou cansado de estarmos sempre juntos, tanto em casa quanto nas ruas, retrucou Henrique. Ele se levantou e saiu do apartamento, indiferente ao fato de ter deixado sua esposa chateada. Será que realmente saímos juntos com frequência? Pensou Juliana. Não, não saímos, e não passamos muito tempo juntos em casa. Eu trabalho durante o dia. À noite, geralmente estamos em nossos gadgets. Será que é tão difícil para um homem ficar ocioso? Ou talvez ele resente depender de mim, sua esposa. Mas não é minha culpa, e nunca o culpei por isso. Pelo contrário, eu apoio o máximo que posso e faço de tudo para que ele se sinta o chefe da família. Mas nossas pequenas questões frequentemente levam a discussões. No entanto, Juliana nunca pensou que todas essas brigas pudessem ser porque Henrique estava sendo infiel a ela. Ela não era uma pessoa ciumenta. Não queria desperdiçar sua energia com ciúmes. Contudo, sua amiga Bruna ajudou a ver a realidade. Um dia, Bruna, em seu dia de folga, apareceu para tomar um café e bater um papo. Ela se gabou de suas roupas novas, falou sobre um creme facial milagroso, compartilhou algumas fofocas e então perguntou: por que você está em casa hoje? Está entediante. Por que não sai? Não, Bruna. Tenho muito a fazer em casa. Preciso arrumar as coisas.
Talvez mais tarde eu tenha tempo, mas por enquanto só quero descansar à noite, respondeu Juliana. Bem, quanto trabalho doméstico você pode ter se tem um marido que fica em casa? O que Henrique faz o dia todo? Perguntou sua amiga. Bem, ele é um homem, não é? Como os homens realmente podem ajudar nessas questões? Juliana descartou. Você não tem medo de correr esse risco? Homens, quando não têm nada a fazer, tendem a encontrar algo. Alguns podem começar a beber, embora Henrique não seja assim. Ele é mais provável de começar a trair, Bruna disse. Eu não me preocupo com isso. Henrique não é desse tipo e ele me ama, Juliana respondeu. Você tem certeza? E quanto a Ana? Bruna perguntou com olhos arregalados. Ana, Juliana ficou perplexa. Oh, me perdoe. Pensei que você soubesse. Presumi que você fosse imune a tais situações. Que situações? Do que você está falando? Eu não conheço nenhuma Ana. Juliana sentiu um calafrio desagradável percorrer sua espinha enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a formar uma imagem perturbadora. Bruna, pare de falar em enigmas. Eu realmente não sei de nada e não suspeito de nada do meu marido. Mas, já que estamos tendo essa conversa, me diga quem é Ana. Talvez eu esteja agindo como uma idiota e não veja o que está acontecendo bem debaixo do meu nariz. Juliana estava determinada a descobrir a verdade, embora não acreditasse nas palavras de Bruna. Veja, Juliana, eu não quero te chatear. Não é nada sério. Ele apenas passa um tempo com alguém, talvez apenas para conversar. O nome dela é Ana. Acho que ela é divorciada e, como você, uma empresária. Mas não se preocupe, ela não é atraente. É mais velha que você e não é bonita. Ela tem um nariz de batata e uma verruga na bochecha. O que a aparência dela tem a ver com isso? O que você quer dizer com passa um tempo? Onde? E como você sabe de tudo isso? Juliana estava ficando nervosa. Sim, ela não era do tipo ciumenta, mas como poderia permanecer calma em uma situação assim? Bem, eu os vi algumas vezes, e não sou a única. Vi eles juntos no carro indo para algum lugar. Moramos perto, então eu notei pela minha janela. Minha mãe até me perguntou uma vez por que Henrique havia se divorciado de você, porque ela os viu juntos. Não te contei logo de cara porque pensei que, se você estivesse calma, tudo estava normal. Talvez fosse apenas negócio ou talvez você não se importasse. Juliana suspirou profundamente. Seu marido quase todas as noites saía para ficar sozinho e ficava fora por várias horas. Na semana passada, ele nem passou a noite em casa, mas explicou de forma bastante convincente que estava com um amigo cuja esposa havia dado à luz. Eles estavam bebendo, então ele não quis voltar para casa naquele estado. Além disso, em uma conversa telefônica, ele se referiu à sua interlocutora como Ana, mas Juliana não deu importância, pensando que Ana era apenas uma amiga. Agora parece que ele está tendo um caso com essa Ana. Depois de se despedir de Bruna, Juliana deliberou e decidiu não confrontar seu marido imediatamente. Em vez disso, planejava investigar a situação primeiro através de suas conexões. Naquela noite, a mulher agiu como de costume. Estava mais quieta do que o normal, o que inicialmente agradou seu marido. No entanto, antes de irem para a cama, ele perguntou: "Você está tão quieta hoje à noite? O que há de errado?" "Não, está tudo bem", respondeu Juliana. "Apenas um pequeno problema no trabalho, mas não se preocupe, tudo ficará bem." "Eu não duvido disso. Você sempre lida com seus problemas com facilidade", Henrique respondeu. E de repente ocorreu a Juliana que ele provavelmente nem estava feliz que ela estivesse tão quieta e não tentasse causar um escândalo. Ele parecia não ter razão para sair de casa hoje. Entretanto, ela estava realmente preocupada,
mas não com o trabalho, e sim em descobrir quem era Ana e como ela havia entrado na vida de seu marido. Henrique é inegavelmente um homem atraente, fato que não passou despercebido por muitos, incluindo Bruna. Juliana suspeitava que sua amiga nutria sentimentos pelo seu marido, embora Henrique parecesse indiferente às afeições de Bruna. Talvez ela estivesse dizendo essas coisas por despeito, mas não custava nada verificar. Ao investigar mais a fundo, Juliana descobriu que Ana era uma empresária bem-sucedida, ainda mais do que ela mesma. Ana também era bastante atraente e apenas alguns anos mais velha que Juliana. Ela não tinha falhas notáveis, exceto por uma verruga na bochecha, que ironicamente muitas pessoas achavam atraente. Juliana se perguntava se era a verruga de Ana ou seu sucesso nos negócios que havia chamado a atenção de Henrique. Afinal, Ana era mais rica do que Juliana. A mulher não sabia o que fazer com todas essas informações. Seria inútil interrogar Henrique, pois naturalmente ele negaria tudo. Abordar Ana diretamente também parecia imprudente, pois poderia levar a uma humilhação desnecessária. Finalmente, Juliana resolveu reunir mais informações antes de tomar qualquer decisão. Ela colocou seus negócios de lado para investigar, apesar do constrangimento. Ela não estava disposta a tolerar infidelidade, mas acusar alguém sem certeza também não era uma opção. No dia seguinte, ela disse ao marido: Henrique, preciso fazer uma viagem de negócios. Não sei por quanto tempo, talvez uma semana. Você consegue se virar sozinho? Ela notou um brilho de alegria nos olhos dele com a notícia. No entanto, ele rapidamente se recompôs e conseguiu suprimir sua alegria, chegando até a fingir decepção. É uma pena que você esteja indo embora por um período indeterminado. Vou me virar, claro, mas sentirei sua falta. Há alguma chance de você me levar com você? Ele perguntou, tentando parecer chateado. Querido, estou te dizendo, estou indo em uma viagem de negócios, não de férias. Voltarei em breve, não se preocupe, Juliana tranquilizou seu marido. Bem, espero que sim, ele suspirou, sem saber dos verdadeiros planos de Juliana. Ela tirou pequenas férias do trabalho, um benefício de ser sua própria chefe, e deixou tudo aos cuidados de seu gerente de confiança. Ela alugou um pequeno quarto em um hotel decadente nos arredores e começou a preparar seu plano. Primeiro, pediu a uma parente distante: Tia Fátima, você poderia me dar algumas roupas velhas e indesejadas? Um vestido, um suéter, sapatos, talvez? Por que você precisa de todas essas coisas de repente? Perguntou tia Fátima. Preciso ir ao escritório de impostos e não quero que pensem que sou rica. Caso contrário, vão me taxar pesadamente. Preciso de algo simples, explicou Juliana. Certo, vou encontrar algo. Tia Fátima sempre achou difícil se desfazer de seus itens. Seu armário estava sempre cheio de roupas gastas, mas nunca descartadas. Portanto, ela rapidamente encontrou um vestido, um suéter e tudo mais que Juliana precisava. Minha querida, agora você será tomada por uma mulher pobre. Não só cortarão seus impostos, como te darão dinheiro para levar com você. Como você vai andar pela cidade? As pessoas vão te ver e pensar que você é realmente pobre, a tia balançou a cabeça. Não se preocupe, está tudo sob controle, Juliana a tranquilizou. Para garantir o anonimato, Juliana comprou uma peruca simples e óculos discretos no mercado. Ela queria alterar sua aparência e, para ela, não era uma tarefa tão assustadora. Afinal, ela havia frequentado um clube de teatro na escola, onde aprendeu várias técnicas, incluindo envelhecer e mudar as feições faciais. No dia seguinte, uma Juliana transformada e irreconhecível saiu do hotel para se candidatar a um emprego de faxineira na empresa de Ana. A mulher havia visto um anúncio procurando técnicos e decidiu que seria uma ótima oportunidade para ver tudo por dentro. Juliana foi contratada sem formalidades ou papelada, e seu passaporte foi apenas olhado rapidamente,
o que irritou um pouco o gênio empreendedor de Juliana. Como uma empresa pode ser tão descuidada na seleção de sua equipe? É até perigoso, criticou mentalmente sua rival, agora sua empregadora. No entanto, essa atitude relaxada em relação à documentação era exatamente o que ela precisava para seu plano. Naquele dia, após se ambientar ao escopo do trabalho e reunir os suprimentos necessários, começou a limpeza, gradualmente se movendo em direção aos escritórios executivos. Pessoalmente, Ana era ainda mais simpática do que na fotografia. Ela era sorridente, amigável e desprovida de qualquer arrogância. Recebeu Juliana gentilmente e disse: "Espero que você fique conosco por muito tempo. Limpe o escritório, lave, tire o pó, leve o lixo e não toque em nada na mesa. Mesmo que pareça desorganizado, é minha desorganização. Se você arrumar, não encontrarei nada", acrescentou alegremente. "Claro, sei que a mesa é o santo dos santos", Juliana respondeu e começou a trabalhar. Claro, ela não tinha interesse nos negócios de Ana, porque estava interessada em outra coisa. E Juliana teve sorte, pois no final do primeiro dia Henrique visitou Ana. Ao vê-lo, Juliana rapidamente virou as costas e se inclinou sobre um balde de água suja, indicando que não tinha interesse em visitantes. Ela tinha outras coisas a fazer. No entanto, Henrique nem sequer olhou para ela. Ele não tinha vindo para ver a faxineira. Ana saiu de seu escritório para recebê-lo, dando-lhe um rápido beijo na bochecha. "Oi, querido, por que você está tão cedo hoje?", ela perguntou com um sorriso gentil, seus olhos brilhando de amor e afeição. "Porque estou bastante livre esta semana. Terminei algumas coisas e posso dedicar uma semana inteira a você." "Ótimo!" Ana juntou as mãos. "Então é assim? Sou apenas algumas coisas para ele resolver. Oh, como eu gostaria de te acertar com esse pano sujo agora. A propósito, é estranho que Henrique não tenha dito à sua amante algo como minha idiota foi embora, mas se referiu a alguns negócios. Talvez Ana nem saiba que ele tem uma esposa. De qualquer forma, veremos." Henrique e Ana se fecharam no escritório, mas logo saíram, despediram-se da equipe e foram embora. Juliana permaneceu despercebida pelo marido, o que era do seu interesse, mas também decepcionante. A interação dele com Ana foi particularmente dolorosa. No dia seguinte, Juliana se aproximou do escritório da chefe novamente e disse: "Desculpe, Ana, não tirei o lixo e não reguei as flores ontem porque seu marido a visitou", mencionou timidamente. Futuro marido, corrigiu Ana com um sorriso alegre. "Estamos prestes a nos casar. Ele tem estado muito ocupado com questões de trabalho recentemente. Agora ele finalmente tem alguns dias de folga e estou empolgada." "Entendo." "Parabéns", respondeu Juliana sorrindo. A felicidade radiante de Ana era impossível de ignorar. "E você, Juliana, é casada?", perguntou Ana. "Não", respondeu Juliana, respirando fundo. "Oh, que suspiro pesado", Ana simpatizou. "Por que isso? Divorciada ou um amor infeliz?" "Amor infeliz", concordou Juliana. "Estava prestes a me casar e então descobri que meu noivo já era casado. Ele me enganou." Lágrimas genuínas surgiram nos olhos de Juliana. Sua superiora notou isso e se apressou em apoiar sua infeliz funcionária. "Oh, querida, peço desculpas pelo seu sofrimento. Esqueça ele. Você é jovem e encontrará um noivo melhor, amoroso, que seja livre e honesto." "Sim, suponho que você esteja certa." "Só dói muito", admitiu Juliana. "A propósito, imagine como a esposa dele deve se sentir", exclamou Ana. "Ela descobriu sobre seu relacionamento?" "Sim, descobriu. Ela veio e me contou tudo." "Entendo." "Ela deve ter ficado chateada", assegurou Ana. "Não,
Ela não estava chorando, mas estava muito chateada, disse Juliana, já totalmente recuperada e limpando as lágrimas traidoras. Bem, isso é bom. Qual é o seu problema então? Você estava apaixonada e agora não está mais. Ela é a esposa dele, provavelmente está sofrendo muito mais do que você. Seja grata por ter escapado de um homem assim a tempo. Se ele traiu a esposa, teria traído você também. Você gostaria disso? Claro que não, concordou Juliana, percebendo que Ana não sabia que Henrique era casado. Em outras palavras, ele estava apenas enganando sua amante. E para quê? Dado que Juliana sabia sobre Henrique, era fácil adivinhar. Dinheiro. Ele devia pensar que havia mais dinheiro a ser ganho com sua amante do que com sua esposa. Juliana continuou a trabalhar em um ritmo lento, sua simpatia por Ana crescendo a cada dia. E era estranho. Ela deveria odiar e desprezá-la, afinal, ela era amante do seu marido. Mas Juliana também percebeu que Ana não sabia a verdade. Portanto, ela não podia culpá-la completamente. Era Henrique quem estava sendo desleal tanto com sua esposa quanto com sua amante, até prometendo se casar com Ana. Aparentemente, assim que Juliana retornasse de sua viagem de negócios, Henrique começaria a falar sobre o divórcio imediatamente. Agora Juliana estava preparada para isso e até planejava ser a primeira a dizer que não queria viver com um mentiroso e um traidor. Ela decidiu vir aqui no final de sua viagem de negócios imaginária, sem essa máscara, e se mostrar aos amantes no momento em que fosse tarde demais para eles negarem. Juliana visualizou o choque de seu marido e suspirou profundamente mais uma vez. Nunca havia imaginado seu casamento terminando de forma tão trágica. Talvez ela devesse avisar Ana sobre o tipo de homem que estava prestes a se casar. Esta mulher claramente amava Henrique, e era evidente que seus sentimentos eram genuínos. No entanto, testemunhar seu próprio marido encontrando sua amante depois do trabalho era intolerável. A cada minuto que passava, eles se abraçavam, beijavam, trocavam palavras ternas e confissões, sem prestar atenção à faxineira, mas Juliana notava tudo, e seu coração doía não apenas por ela mesma, mas também por Ana. A presença da faxineira no escritório passou despercebida não apenas por Henrique, mas também pelos outros funcionários. Eles não consideravam Juliana uma pessoa significativa, e muitos falavam abertamente na frente dela. Assim, ela descobriu uma conspiração que causaria consideráveis danos à empresa. Seria mais lógico para ela ficar em silêncio, pois não era da sua conta. Que a empresa de sua rival colapsasse. Mas agora Juliana via Ana não como uma rival, mas como uma amiga na desgraça, e não desejava nenhum mal a ela. Reconhecia que Ana, assim como ela, era uma trabalhadora árdua que conquistou tudo por conta própria, sem parentes influentes para lhe dar uma ajuda. Por que ela deveria perder tudo? Um amor não correspondido, embora doloroso, pode ser superado, mas perder o negócio ao qual dedicou tanto tempo e esforço era demais. Além disso, Juliana descobriu a notícia mais desagradável: os parceiros que planejavam enganar Ana haviam sido apresentados a ela por Henrique. Aparentemente, Henrique havia decidido explorar e roubar Ana dessa maneira. Assim, ele não precisaria se divorciar nem seguir adiante com seu casamento com Ana. No entanto, Juliana não queria descobrir o que ele estava tramando. Em vez disso, decidiu que faria o melhor para evitar a enganação de uma mulher que não merecia nada de ruim. No dia das negociações críticas, Juliana chegou ao escritório disfarçada de faxineira, mas, em vez de começar suas tarefas de limpeza, foi direto ao escritório onde a reunião estava sendo realizada. Ela fez sua aparição justo quando Ana estava prestes a assinar um contrato desastroso. "Espere, espere", exclamou Juliana. "Ana, você não deveria assinar isso. Vai arruinar todo o seu negócio." Ana olhou descontente e perguntou: "O que há com você, Juliana? O que está fazendo?"
Como sabe qual negócio vai falhar e qual não vai? Neste ponto, Juliana tirou a peruca e soltou o cabelo. Eu não sou uma faxineira. Também sou dona de uma empresa muito parecida com a sua. Eu ouvi aqueles que planejam te enganar. Eu entendo de negócios, então foi óbvio para mim. Deixe-me provar isso a você rapidamente. E ela detalhou os problemas com o contrato e por que ele não deveria ser assinado. Ana compreendeu tudo, expulsou seus supostos parceiros do escritório e as duas mulheres se viram sozinhas. Eu não entendo, Juliana. O que é tudo isso? Alguém te mandou? Ninguém. Eu vim por conta própria, pois sou não apenas dona de uma empresa, mas também a esposa de Henrique. Sim, de fato, sua esposa legal. Aqui está a certidão de casamento. Isso é insano. É verdade? Ana sussurrou. Sim, é verdade. Descobri por acaso que ele estava tendo um caso com você, mas não sabia como lidar com isso, então pensei em primeiro conseguir um emprego com você e entender a situação. Eu sei que isso pode parecer bobo ou imaturo, mas ao menos teve algum benefício, pelo menos nos negócios. Quanto a mim, minha vida com ele acabou. Vamos nos divorciar. Ana se sentou com o rosto nas mãos, depois levantou a cabeça resolutamente. Juliana, obrigada. Você não apenas salvou meu negócio, mas provavelmente me poupou de um grande erro. Isso vai me ajudar ainda mais. Claro que vou cortar todos os laços com ele. Foi ele quem insistiu nesse contrato, e eu me perguntei por que ele faria tal coisa. Você fica aqui. Ele deve chegar a qualquer momento. Vou simplesmente anunciar que acabou entre nós. Quanto a você e ele, como você decidir, mas acabou entre nós também. Então, se você ainda o ama. Que amor, Juliana. Do que você está falando? Sim, eu amei e provavelmente vou chorar por muito tempo depois do nosso rompimento. Mas ele pretendia me arruinar e me roubar. Esta suposição me ajudará a superar minha dor. Henrique não demorou a chegar ao escritório, cheio de queixas indignadas. Ele já havia ouvido falar sobre o contrato quebrado. As pessoas com quem ele havia feito um acordo ligaram e explicaram tudo. Ele não notou Juliana a princípio e se virou para Ana com um discurso de indignação. O que é isso? Recebi uma ligação de pessoas decentes que recomendei a você, e o que me disseram é ultrajante. Olá, Henrique, chamou Juliana, interrompendo o fluxo de sua perturbação. O homem se virou e viu sua esposa. O que é isso? Perguntou, ficando pálido. Você está aqui? Por quê? Sim, querido. Você falhou em todas as frentes, respondeu Ana. Foi Juliana quem frustrou este contrato e me contou tudo. E sim, Henrique, eu sei de tudo. Estou te dizendo, acabou entre nós. Não haverá casamento e nenhum relacionamento. Sim, mas haverá um divórcio, disse Juliana. Você deve retirar suas coisas do meu apartamento hoje. Não vou mais morar com você. Os olhos do homem se encheram de medo e choque, movendo-se de uma mulher para outra. Ele percebeu que estava em uma situação desesperadora. Se estivesse sozinho com qualquer uma delas, talvez pudesse persuadi-las a manter o relacionamento. Mas agora a situação era inegavelmente horrível e parecia impossível de corrigir. Vocês sabem, senhoras, disse finalmente, com o rosto retorcido de raiva. Onde vocês já viram uma esposa e amante se unirem contra o homem? Bem feito. E estas são minhas últimas palavras para vocês. A primeira que mudar de ideia e me ligar ficará comigo, mas vai demorar muito para pedir desculpas. Dizendo isso, saiu do escritório e foi seguido pelas risadas amigáveis e alegres das duas mulheres. Sim, Ana, caímos por um homem encantador, exclamou Juliana.
e eu nem percebi que ele era casado. Ele se retratou habilmente como um solitário, continuou Ana. Eu também fui enganada por isso, admitiu Juliana. Quero dizer, ele não era casado antes de mim, mas me disse que sempre foi solitário depois de ter um tipo de primeiro amor infeliz, após o qual ele não confiou em mulheres por muito tempo. E agora ele me conheceu, e tudo veio à tona. Apesar de seu passado compartilhado com Henrique, nenhuma das mulheres queria reacender o relacionamento com ele. Ana se recusou a conversar com ele, e Juliana pediu o divórcio. No entanto, sua experiência compartilhada levou a uma amizade inesperada. Surpreendentemente, as duas mulheres encontraram um terreno comum e até decidiram colaborar em suas vidas profissionais. Henrique ficou furioso ao perceber que havia perdido duas oportunidades aparentemente lucrativas e bem-sucedidas. Ele foi deixado sem nada. Mas não estava sozinho. Bruna, amiga de Juliana, estava interessada nele há muito tempo. Apenas para se aproximar de Henrique, ela informou Juliana sobre o caso de seu marido. Seus planos superaram as expectativas. Ambas as mulheres abandonaram Henrique, e Bruna se tornou a pessoa a quem ele podia recorrer, pois ele não tinha onde morar. Nativo da vila, Henrique havia morado em um albergue durante seus estudos e não havia adquirido sua própria casa. Então, as coisas de Henrique foram rapidamente transferidas do apartamento de Juliana para o de Bruna. A nova companheira o confortou. Não se preocupe. Você estará muito melhor comigo. Nunca vou te abandonar. Eu posso não ser tão rica quanto aquelas duas, mas te amo e nunca te deixarei. Henrique retribuiu seu amor, mas sabia que Bruna não era a mulher certa para ele. Elas arruinaram tudo para mim. Como pude errar tanto? Pensou com raiva. Perdi tudo por causa delas, e agora minha reputação está manchada. Quando as pessoas descobrirem, serei motivo de riso. Enquanto isso, o caso deixou outra consequência para Ana. No meio de suas preocupações, ela não notou de imediato as mudanças em sua saúde, mas logo percebeu que estava grávida. A mulher rapidamente compartilhou essa notícia com sua nova amiga. Ana, sério? Exclamou Juliana com alegre surpresa. Estou tão feliz por você. Até te invejo. Você sabe que não posso ter filhos. Fiquei muito doente quando criança. Posso cuidar do seu filho? Posso ser a madrinha? Claro que pode, sorriu Ana, mas era evidente que algo a incomodava. Por que está triste? Perguntou Juliana. Porque o bebê terá uma mãe e uma madrinha, mas não um pai. Você acha que devo informá-lo sobre seu filho? Elas nunca mencionaram o nome de Henrique após o incidente, nem falaram sobre ele. Apenas lembravam e choravam por ele quando estavam sozinhas. Não sei. Quanto a mim, não contaria a ele. Pense honestamente. Que bem isso faria? Você não precisa do dinheiro ou da ajuda dele, certo? Você não pode esperar que ele seja um bom pai. E qual é o ponto de vê-lo novamente? Ele só causará mais problemas. E se ele voltar para sua vida porque você está tendo o filho dele? Ana não podia discordar disso. Decidiu não contar a Henrique sobre o bebê. Era melhor esquecê-lo completamente. A gravidez inicialmente transcorria sem problemas, mas surgiram dificuldades na segunda metade, resultando em várias visitas ao médico e ao hospital. As mulheres estavam principalmente preocupadas com o bem-estar do bebê, e suas preocupações se mostraram desnecessárias. O menino nasceu saudável e a termo. No entanto, problemas surgiram com Ana logo após o nascimento. Um sangramento intenso começou, que os médicos não conseguiram controlar. Ana não sobreviveu. Essa tragédia abalou Juliana profundamente. Ela já considerava Ana como sua própria irmã. Claro, ela não podia abandonar o bebê.
já o considerava quase seu próprio filho, então o adotou. Enquanto isso, Henrique não conseguia esquecer a felicidade que havia perdido. Ele uma vez viveu uma vida confortável com uma mulher rica, desfrutando dos luxos que ela proporcionava. Mas seu desejo insaciável por mais o levou a perder tudo. O que restou? Bruna. A princípio, ela estava empolgada e cuidava dele, mas seu interesse rapidamente desapareceu. Era compreensível. Quando ele vivia com sua esposa rica, ele era considerado rico. Mas agora ele havia desperdiçado tudo o que ganhou com sua ex-esposa. Sua nova namorada ficava cada vez mais frustrada. Eu não entendo. Você não vai trabalhar de jeito nenhum? Você já trabalhou em algum lugar antes, e agora o que? Não está cansado de ficar em casa o tempo todo? Bruna estava indignada todos os dias. Inicialmente, Bruna acreditava que Henrique era um homem estável e rico. No entanto, logo descobriu que ele vivia com os ganhos de Juliana e agora desprezava todas as suas tentativas. Não, Bruna. Estou simplesmente farto de tudo. Não posso trabalhar por um salário mínimo, posso. E encontrar um emprego decente é difícil. E o que você vai fazer até encontrar um? Espera que eu te sustente como Juliana fazia? Comprando ternos, levando você a restaurantes e resorts? Não, meu querido, você me confundiu com outra pessoa. Vai encontrar seu próximo benfeitor. Henrique duvidava das chances de encontrar outro benfeitor. Ele havia sido sortudo 2 vezes na vida e duvidava que uma terceira vez acontecesse. Sabia que não poderia voltar a seus relacionamentos anteriores, pois o perdão era improvável. Se esse fosse o caso, por que tentar? Henrique não sabia como seus antigos parceiros estavam se saindo e não sabia que Ana estava grávida. Mas um dia, andando com seus velhos conhecidos em busca de algum lucro, soube sobre o nascimento de seu filho e a morte de Ana. Naquela noite, voltou para casa angustiado. Imagine só, Bruna, como eu errei tanto. Se Juliana não tivesse descoberto sobre mim e Ana, eu teria uma vida fácil, lamentou. Bruna permaneceu em silêncio sobre seu envolvimento no assunto e o fato de ter revelado tudo à ex-esposa de Henrique. No entanto, ela não conseguia entender por que Henrique estava em desespero agora. O que aconteceu? O que você ouviu? Ela perguntou. Ana morreu. Ela deu à luz um menino e depois faleceu. Deve ter sido por preocupação. Aquela garota tola. Que ela descanse em paz. Se ao menos tivesse me contado, eu teria me casado com ela imediatamente. Agora eu poderia ser um herdeiro rico. Que tragédia, disse Bruna, fazendo o sinal da cruz. O bebê está vivo? Sim, está vivo. É um menino, eu acho. Mas de que adianta? Nunca nos casamos. Não tenho envolvimento com ele, então ele herdará tudo. Ou não sei como funciona. Mas algo precisa ser feito, certo? Bem, se a criança está viva, você pode reivindicar sua paternidade. É bem simples hoje em dia, aconselhou Bruna. Prove isso e diga que quer criar seu filho. Por que está tão chocado? Escute, estou te dando um bom conselho, acrescentou pensativa. Mas como vou provar isso? O que vou dizer? Henrique duvidou da ideia. Você vai dizer, sou o pai. Vivi com a mãe dele. Brigamos de forma tola. Eu não sabia do bebê na época, mas agora sei. Chorei por Ana e quero levar meu filho. Então adicione algo comovente. Eles vão te devolver o bebê, não tenho dúvida. Ele é seu filho e, junto com ele, você conseguirá o dinheiro. E o que vamos fazer com o bebê? Perguntou Henrique. Bem, isso é outra questão. Primeiro, traga-o de volta. Com dinheiro,
não é um grande problema. Podemos contratar babás, encontrar uma creche. Vou te ajudar se precisar. Bruna se tornou mais complacente e paciente, sentindo que seu amante poderia se recuperar. Embora pensasse em privado, que idiota leal eu consegui. E assim, Henrique saiu para descobrir onde estava seu filho e como poderia recuperá-lo. O que descobriu o chocou. O menino já havia sido adotado por sua ex-esposa. O quê? Isso é inaceitável, resmungou internamente. Ela vai cruzar meu caminho por toda a vida. Ela me separou de Ana como um cão me expulsou. Agora ela pegou meu filho. Desculpe, Juliana, mas você não pode fazer isso. Se você não pode ter seus próprios filhos, não deve pegar os filhos dos outros. Meu filho tem um pai, e não vou entregá-lo a ninguém. Com esse pensamento, ele se aproximou de sua ex-esposa, mas ela se recusou a ouvir. Que filho, Henrique? Esse menino não tem nada a ver com você. Ana tinha outro homem, e você não significa nada para ela. Vá para onde quiser, mas sem meu filho. Ela sabia perfeitamente que Henrique não tinha sentimentos pelo filho e só o queria pelo dinheiro. A mulher também tinha certeza de que nada resultaria dos esforços dele. No entanto, Henrique pensava de outra forma. Certo, concordo. Talvez ele não seja meu. Mas você terá que provar, certo? Teste de DNA. Se não for meu filho, então o assunto estará encerrado. O assunto já está encerrado, respondeu Juliana calmamente. Não permitirei que façam testes. Este filho é meu, de acordo com todos os documentos. Seria melhor você perguntar onde Ana está enterrada e ao menos levar flores ao túmulo dela. Você só está interessado no dinheiro dela. O que o dinheiro tem a ver com isso? Eu preciso do meu filho. E quando eu conseguir ele, vou ao túmulo com ele. Você quer que a criança pense que você é a mãe e esqueça a própria mãe? Não seja teimosa. Faça o teste. Por que está resistindo? A criança pode nem ser minha, mas então você poderá viver em paz, insistiu Henrique. Eu já vivo em paz e não faremos nenhum teste, respondeu Juliana, expulsando seu ex-marido pela porta. A visita alarmou, claro. Sabia que Henrique não desistiria facilmente. Aparentemente, sua vida não estava indo bem, e o filho, ou melhor, o dinheiro, era importante para ele. Ela percebeu que teria que proteger o menino dos problemas do pai. Não se preocupe, filho. Ninguém vai te levar embora. Você é só meu, disse, beijando o filho. Durante meses, ela ficou constantemente com o bebê, sempre segurando-o. No entanto, precisava trabalhar para sustentar a criança. Não queria usar o dinheiro herdado da mãe dele, percebendo que poderia ganhar a vida sozinha. Mas não se pode trabalhar com um bebê nos braços, então ela contratou uma babá, uma mulher conhecida por ser experiente e confiável. A babá, Anita, se mostrou uma boa assistente, atenciosa e competente, tratando a criança perfeitamente. Contudo, como muitos, precisava de dinheiro. Henrique aproveitou isso quando voltou para casa e contou a Bruna o resultado de sua visita a Juliana. Ela também ficou chateada com a intromissão de sua ex-amiga em suas vidas, mas não havia tempo para ressentimentos. A mulher esperta rapidamente entendeu que Juliana teria dificuldade em cuidar do bebê sozinha. Ela ainda está trabalhando, não está? Bem, se está trabalhando, deve deixar o bebê com alguém. Sim, uma babá. Mas eu não a conheço, conheço. E ela vai falar comigo? Perguntou Henrique. Que tipo de idiota você é? Exclamou Bruna com raiva. A tarefa é simples. Fique perto da casa dela e veja quem sai com o carrinho. Negocie, pague, é só isso. Seguindo seu conselho,
Henrique conheceu a babá e a persuadiu a coletar material para um teste de DNA em troca de uma quantia de dinheiro. Fique tranquila, não vai prejudicá-lo, assegurou o homem. Apenas corte alguns fios de cabelo e traga de volta. Você ganhará tanto por uma tarefa tão simples que não precisará trabalhar por alguns meses, talvez mais. A babá concordou. Tinha que sustentar o marido doente e a mãe, por isso precisava constantemente de dinheiro e não viu problema em prestar um serviço pelo qual foi bem paga. Assim, Henrique conseguiu uma mecha do cabelo do filho e fez um teste que confirmou que ele era o pai biológico da criança. O resto era procedural. Ele agora podia legitimamente abrir um processo de paternidade e buscar anular a adoção. Henrique contratou um advogado com experiência em tais casos e retratou Juliana de uma maneira que era vantajosa para ele. Alegou que a ex-esposa de Henrique foi a razão para sua separação de Ana. Ele ainda alegou que Juliana forçou Ana a esconder a gravidez, o que causou extremo estresse a Ana, levando à sua morte durante o parto. Segundo Henrique, tudo isso foi um complô para tomar a propriedade, o negócio e o dinheiro de Ana. Afinal, o único herdeiro era o filho de Ana, que agora estava sob a guarda de Juliana, e não está claro como Juliana vai criá-lo, ou se ela vai. Acredito que a criança deve ser urgentemente retirada dela e dada a mim, pois sou o pai biológico. Amo este bebê tanto quanto amava a mãe dele, e devo criá-lo em memória dela, insistiu Henrique. O advogado, após ouvir tudo isso, garantiu a Henrique que as chances estavam a seu favor e que ele provavelmente ganharia o caso e obteria a custódia do filho. Ao receber uma intimação judicial, Juliana ficou surpresa. Não estava preparada para tal desenvolvimento. Sem um advogado competente, seu ex-marido tinha boas chances de ganhar o caso. Sem tempo para encontrar alguém, ela foi ao primeiro escritório de advocacia que pôde encontrar, explicou sua situação e pediu ajuda. Infelizmente, apenas um advogado estava disponível, um jovem inexperiente, Alexandre Freitas. Não havia tempo para procurar outra pessoa, então Juliana decidiu confiar seu caso a ele, apesar das risadas de seus colegas, que acreditavam que o jovem estava destinado ao fracasso. Você pode ver que a mulher está em uma situação difícil. Você deve ser simpático, disseram eles. É precisamente porque sou simpático que estou aceitando este caso. Sim, é difícil à primeira vista, mas ninguém mais está aceitando. E garanto que não vou te decepcionar desta vez. Alexandre havia perdido um caso anteriormente, o que prejudicou sua reputação e autoconfiança. No entanto, acreditava que podia lidar com esta nova tarefa. Precisava restaurar sua reputação, e o fracasso não era uma opção desta vez. Sabia que tinha que continuar tentando. Se temesse o fracasso, teria que mudar de profissão. Seu bom nome não se restauraria sozinho, e ele queria continuar praticando a advocacia. Além disso, desde o primeiro encontro, Juliana despertou sua simpatia. Sua história o comoveu profundamente. Ele conversou honestamente com Juliana, contou-lhe tudo sobre si mesmo, ouviu sua história e concluiu: você sabe, preciso desta vitória tanto quanto você. Vamos trabalhar juntos para defender sua verdade. Conte-me mais sobre o relacionamento entre este pai biológico e a mãe falecida da criança. A honestidade de Alexandre cativou Juliana. Apesar de sua juventude e falta de experiência extensa, ela encontrou confiança nele e em sua causa comum. Não podiam permitir que a criança acabasse com Henrique. A probabilidade disso é mínima, afirmou o advogado. Henrique obteve o material para o teste de DNA ilegalmente. Embora outro teste possa ser realizado, isso não muda o fato de que seu método foi impróprio. Isso, junto com sua situação financeira e de vida instável, trabalhará contra ele. Além disso, sua ignorância sobre a gravidez de sua ex-amante e seu comportamento em relação a vocês duas são preocupantes. Esses fatores provavelmente prejudicarão seu caso. Acredito que vamos ganhar.
Naturalmente, eles ganharam o julgamento. O caso recebeu ampla cobertura na imprensa, levando Henrique a ser rotulado não apenas como perdedor, mas também completamente desonrado. Ele caiu em uma profunda depressão, passando os dias no sofá, lamentando seu destino e amaldiçoando Juliana. Claro, Bruna não ia suportar isso e, por fim, expulsou seu namorado miserável. Desculpe, Henrique, mas não posso viver assim, disse enquanto jogava suas coisas em uma mala. Você é improdutivo, não quer trabalhar, e a única coisa em que é bom é ficar no sofá e esvaziar a geladeira. Você nem conseguiu recuperar seu próprio filho. Falhou em um caso tão direto e garantido. Então, o que agora? Devo continuar te sustentando? Não sou rica o suficiente para manter um homem. Henrique não teve escolha a não ser voltar para os pais na vila, que, aliás, não esperavam por ele. A ideia de voltar era pior do que a morte. No entanto, depois de recolher suas coisas de Bruna, percebeu que ainda tinha outra opção. Algumas horas depois, deixou sua mala no depósito de bagagens e, segurando um buquê em sua mão suada, disse a Juliana pateticamente: Juliana, imagine como vou viver sem você e nosso pequeno filho. Vou morrer sem vocês dois. Se pensar bem, já somos uma família, pais e um filho. O que nos impede de nos casar novamente e viver felizes para sempre? Ele olhou esperançoso para o rosto sorridente de sua ex-esposa. Quem nos impede? Meu marido, por exemplo, disse ela. E neste momento, o próprio advogado Alexandre saiu da sala carregando um menininho. O que quer dizer, já um marido? Henrique estava confuso. Desde o primeiro encontro, Alexandre e Juliana sentiram uma conexão. Passaram muito tempo juntos, se comunicando, e logo após a vitória no tribunal, se casaram. Decidiram não ter um casamento grandioso devido à falta de tempo. No entanto, não sentiram necessidade de anunciar sua felicidade ao mundo. Seu amor um pelo outro era suficiente, e a felicidade, como dizem, prefere o silêncio. Agora eles eram marido e mulher. Henrique, obviamente, não tinha lugar nessa equação. Finalmente aceitando isso, o ex-marido abatido jogou seu buquê amassado no lixo e deixou o casal feliz para trás. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.